e no Salmo 81, a partir do versículo 11, disse: pero mi pueblo no oyó mi voz, no oyó mi voz, Israel não me quiso a mim, los dejé, portanto, a la dureza de su coração, caminaram em seus próprios conselhos. Oh, se me hubiera oído mi pueblo, oh, se me hubiera oído mi pueblo, se em mis caminhos hubiera andado Israel. El camino de Deus es el camino de la fidelidade. Guarde isto, por favor. El camino del Altíssimo es el camino de la fidelidade. Em um momento, habría eu derribado a seus inimigos e vuelto mi mano contra seus adversários. Que isto quer dizer? Isto quer dizer que lo que uno vê é o resultado de lo que uno oyó. Usted vê hoje lo que usted oyó ayer, e usted verá amanhã lo que usted hoje. Deus, quando diz assim: mi pueblo não oyó mi voz, porque oyeram outra voz. Agora, se el pueblo hubiera oído a la voz de Deus, que eles iam a ver? Deus dijo: em um momento habría eu derribado a seus inimigos. Meu amigo, lo que seus olhos estão vendo agora é o resultado da palavra que você ha ouído. Por exemplo, quantas pessoas han vivido um matrimônio que és o inferno, pero és o inferno porque não oyeram. Eu não vou falar nem sequer de la voz de los padres, não oyeram la voz del intelecto, de la inteligência, de la razão, oyeram la voz del coração, los sentimentos, las emoções. E porque oyeram la voz equivocada, hoje los olhos estão vendo o inferno adentro del hogar e nele matrimônio. Foi isto o que passou em la época de Gedeão e a passar de los dias de hoje. Não há diferença. Em la época de Gedeão, a Bíblia disse que los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Deus. Pero que eles hicieron de malo? Roubaram, mataram. Que eles hicieron de malo? Deixaram de obedecer a la voz de Deus. Deixaram de escuchar, de oír la voz de Deus. Por isso, los olhos começaram a ver, por exemplo, los inimigos prevalecendo. Los inimigos começaram a prevalecer. Diz a Bíblia que quando Israel havia sembrado, subiam los madianitas e amalecitas, e los hijos del oriente contra eles, subiam e los atacavam. E acampando contra eles, destruíam os frutos de la terra, hasta chegar a Gaza. E não derramam que comer em Israel, nem ovelhas, nem bueyes, nem asnos. Deste modo empobrecia Israel em grã maneira.
lo que ellos estavam vendo era malo. Lo que sus ojos estavam vendo não era agradável, pero era el resultado de la palavra que los oídos estavam oyendo. De repente, é lo que há sucedido com você. Porque eles oyeram a outra voz, oyeram a outra palavra, já não havia vida com Deus, comunhão com Deus, compromisso com Deus, matrimônio com Deus. Porque para que haja uma vida com Deus, um compromisso com Deus, um matrimônio com Deus, há a necessidade de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, há a necessidade de uno ser fiel. E por favor, entenda uma coisa. Generalmente, quando hablamos de fidelidade a Deus, há aqueles que pensam assim, el diezmo. Fidelidade a Deus é el diezmo. Pero Deus quer lo que nós outros queremos. E Deus não quer lo que nós outros não queremos. Por exemplo, eu não quero solo 10% de fidelidade de minha esposa. E tampouco ella quer solo 10% de minha fidelidade para com ella. E você que é casado, use a cabeça. Você pode basar seu matrimônio. Você pode apoiar seu matrimônio em 10% de fidelidade? Pense nisto. Você, senhora, você quer solo 10% de fidelidade de seu marido? Você, senhor, você quer solo 10% de fidelidade de sua esposa? Claro que não, claro que não. Porque em um matrimônio, em uma vida a dois, há a necessidade de 100% de fidelidade. 100% de fidelidade. De uno para com el outro. E com Deus passa o mesmo. Então, não pense você que quando a palavra de Deus habla de fidelidade, está hablando solo de los diezmos, porque el diezmo é muito pouco. O problema é que se uno não logra ser fiel em 10%, será fiel em 100%? Quizás você pergunte, bispo, então como hago eu? Porque eu sei como apresentar minha fidelidade em los diezmos. Minha fidelidade em los diezmos, eu sei como la apresentar. Pero como hago eu para apresentar uma fidelidade para com Deus de 100%? É como no matrimônio, igualito. Através de uno ouvir a palavra de Deus e honrar também sua própria palavra. Não é assim no matrimônio? Eu oigo a la voz de minha esposa, ella hoje minha voz, eu honro minha palavra e ella honra a palavra de ella. E com Deus, uno logra ser fiel 100%, 100% obedecendo a sua voz. Então, se eu tenho ouvidos para obedecer a la voz de Deus, eu tendré olhos para ver aquilo que está prometido. Se você não tem ouvidos para obedecer a la voz de Deus,
tampouco te tendrá olhos para ver aquele que Deus ha prometido. Os te verá em sua vida, e de uma maneira em general, os te verá ele resultado de la voz que os te ha obedecido. La voz de los demais, de los incrédulos, la voz de la dúvida, del medo, de la incredulidade, la voz de la infidelidade. És isto. Então, que és que seus olhos han visto hoje? Hoje, ele resultado de aquejo que seus ouvidos ouviram ayer. Quando uno tem ouvidos para ouvir la voz de Deus, uno é fiel. Que és lo que passa em la cabeça del fiel? Que és lo que passa? Uma vez mais vou falar del matrimônio. Passa em minha cabeça, sim, se eu sou fiel a minha palavra, minha esposa será fiel à la palavra de ella. Não é assim com Deus? Com Deus, uno disse assim: se eu sou fiel a minha palavra, Deus será fiel à la palavra de Ele. Qual é a diferença entre ele fiel e ele infiel? Ele infiel hasta habla com ele diablo, porque hablar com ele diablo, qualquer pode hablar. Há uma senhora que seu irmão é de la igreja, e ella chamou a seu irmão burlando-se, e disse assim, com ele cigarrillo em los dedos: eu echei um demônio que manifestou em meu trabalho. Eu hablei em nome de Jesus, com ele cigarrillo em los dedos, e ele demônio saiu. Ele irmão disse assim: ele demônio saiu por causa da autoridade do nome de Jesus. E ella quedou burlando-se. A las 3 da manhã, ele demônio manifestou em ella. Porque ele infiel habla com ele diabo. Qualquer pode hablar com ele diabo. Agora com Deus, solo aqueles que são fieles. Então, eu quero que você entenda de maneira bem clara e sencilla que los olhos, eles veem aquejo que los ouvidos ouvem. O povo de Israel estava vendo uma verdadeira desgraça em todos os sentidos, porque eles estavam ouvindo a voz da desgraça, através da infidelidade, através da idolatria, através da prostituição, através do roubo, através de todo aquilo que é malo. Pero como eu leí, e nele princípio, Deus disse assim: se me hubiera oído mi pueblo. Se me hubiera oído mi pueblo. Em um momento habría eu derribado a seus inimigos. Então é sencillo uno dar-se conta que los olhos veem aquilo que antes los ouvidos ouvem.